Olá, amantes da justiça divina, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Todos nós, todos vocês, amantes da justiça de Deus. Andarilhos do caminho estreito. Foi falado para os cristãos, para os que acreditam em Deus, que têm esperança em Deus, para os criacionistas, foi falado que Jesus, que já veio aqui à Terra, que se fez homem, que era Deus e se fez homem, vai voltar, vai vir uma segunda vinda. E foi dado alguns sinais, né, da época que antecederia a sua segunda vinda. E a gente está vendo muitas coisas do que foi falado como sinal está acontecendo. Então está cada vez mais próximo da sua segunda vinda. E ele falou, a palavra de Deus falou para a gente vigiar, né, preparar, né, observar. Ele quer que a gente esteja atento, porque porque Jesus, ele mostrou como Deus é, né? Ele é a imagem e semelhança do Pai. E ele orava, ele estava sempre atento e sempre ligado, e saía para orar, se dedicava. E ele levava alguns discípulos com ele. E certa vez ele reclamou porque os discípulos não aguentaram ficar com ele acordado, nem por uma hora, né, enquanto ele orava. Então, ele quer que a gente fique desperto, que a gente esteja atento. Porque nós estamos sempre ocupados com muitas coisas, o mundo é cheio de coisas para a gente se apegar, é cheio de ofertas, então tira a atenção e tira o foco. Então o cristão tem que relutar contra isso, porque o cristão tem que estar na esperança no único Deus. Ele tem que colocar Deus acima de tudo, Deus em primeiro lugar, amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então buscar primeiro o reino dos céus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí tem pessoas que falam, não, já foi falado que Jesus vai voltar, que o mundo vai acabar, meus avós, meus tataravós, tanto tempo, e ele não volta. E os próprios discípulos achavam que Jesus ia voltar na sua própria geração, antes que eles morressem, por exemplo. Mas foi isso que Deus falou, ele não deixou data, ele deixou sinais e falou que era próximo. E falou que tem que existir um trabalho e depois a colheita. Então, ele vai vir na época da colheita, né, para julgar segundo as obras de cada um. Ele vai vir, porque ele falou que o machado já está colocado no tronco da árvore. Toda árvore que não der bom fruto será cortada, né, será juntada em feixe para ser lançada ao fogo, né, será jogada fora. Então, existirá uma colheita, um fim, onde Deus vem para fazer o julgamento. Jesus virá e para separar o joio do trigo e aniquilar, né, a iniquidade. Toda a maldade será exterminada aqui na terra. Essa é a expectativa do cristão, e ele tem que estar firme nisso, independente das dificuldades, das pedras, dos tropeços, das coisas que encontra no caminho. A gente tem que estar firme em Deus para não cair nos tropeços. Porque Jesus fala, é necessário que venha essa maldade, que venha essa pedra de tropeço, que venha todas essas coisas. É necessário que venha os causadores da perdição, né, por exemplo. Mas é preciso a gente se livrar deles, buscando estar em conexão com Deus. E aí as pessoas falam, mas quando tá demorando muito, né? As coisas de Deus é demorada. Na verdade, Deus é porque ele dá uma oportunidade para tudo. Então, primeiro ele dá oportunidade, ele vai dar oportunidade para o inimigo vir estabelecer. O anticristo vai vir porque Deus quer, porque Deus permite. Então, Deus permite que o anticristo venha e reine, para que assim as pessoas decidam por elas mesmas, porque Deus deu o livre-arbítrio. Então, as pessoas têm o livre-arbítrio para decidir. Primeiro, Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano. Depois, ele deu as instruções. Então ele dá uma oportunidade antes, porque se ele deixar para dar oportunidade só depois, aquelas pessoas, os outros seres não vão ter essa oportunidade. E ele é um Deus de justiça, então ele dá essa oportunidade. E as pessoas que decidem por ela mesma, que caminho quer seguir, que destino quer seguir, que prêmio eles querem encontrar, né? Que reino eles querem, em que reino eles querem viver.
e qual Senhor eles querem adorar. Então Deus deixa essa oportunidade, é por isso que Ele vai dando mais tempo. É um Deus que é vagaroso em, em julgar e em dar o juízo, mas Ele é rápido em perdoar. Então Ele é um Deus que perdoa 70 vezes 7, que perdoa infinitamente, né? E dá oportunidade quantas pessoas precisar para que elas se arrependam. Se arrepender é voltar, mudar a direção, sair de onde, mudar, parar de ir para onde está indo e voltar, né, e ir para outro rumo. Talvez voltar para trás, porque Deus criou tudo perfeito no seu tempo. Então, se a gente tentar voltar para trás, a ser como era quando Deus criou, a criatura está voltando, está se arrependendo. Então, é ser simples, é voltar. A palavra de Deus diz: seja simples como uma pomba, né? Seja prudente como a serpente. Então, é voltar. Se arrepender é isso, é voltar a ser simples, a não se apegar a tantas coisas, a não acreditar que a vida só é completa se tiver amparada por muitas coisas. A vida já é completa quando Deus fez, o homem já fez completo, com tudo que ele precisava para viver, porque Deus já tinha feito a terra, né? Então Deus, esse Deus que quando não tinha mais nada, ele já estava pairando sobre as águas, já estava lá em todos os lugares, porque esse Deus é eterno. Então ele tem paciência porque ele é eterno e ele está aguardando, por isso que não veio ainda, mas os sinais que ele deixou, né, para os humanos aqui na terra. Quem acredita na Bíblia, quem lê a Bíblia, quem ouve a palavra de Deus, né? Cristo falou: vocês viram todas essas coisas e creram. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, se você crê, se você agora crê que realmente Jesus é o Filho de Deus, é um Deus que desceu do céu, se fez homem e passou um tempo aqui pregando, plantando o reino dos céus, plantando o evangelho e deixou as pessoas pregando e vai voltar, você estará fazendo o que Jesus disse. Você bem-aventurados que não viram e creram. Você faz parte desse grupo e você será recompensado por isso. Você terá o seu galardão nos céus. Então Deus, ele poderia deixar um anjo pregando, mas ele queria a participação, ele queria que os humanos pregassem. Deus, ele poderia, as coisas de Deus, ele deixa para que a gente vá construindo um dia de cada vez, para que a gente vá fazendo. Deus fez apenas um casal e falou: sede fecundo e povoai toda a terra, né? Crescer e multiplicar. Ele poderia encher a população, a terra com a população que ele queria, mas ele fez apenas um casal, fez apenas uma unidade ali, um ser. E as coisas de Deus é assim, é para a gente crescer, multiplicar, para a gente multiplicar. Então é a gente quem tem que multiplicar, é o cristão quem tem que pregar, pois seremos julgados de acordo com as nossas obras, né? Com os bons frutos que iremos produzir. E aí, se para alguns fala que Deus tarda, que Deus está demorando, as coisas dele nem sempre é da primeira vez, porque ele quer dar a oportunidade para aquele que ele sabe que não vai vencer, que não vai conseguir. Então, ele veja os filhos de Jacó. José do Egito, ele foi um grande governador, mas primeiro ele foi um escravo, primeiro ele foi um prisioneiro. E ele era filho de uma mulher que o pai dele queria e amava, né? Que é a Raquel. Mas primeiro o pai dele teve que viver com outra mulher antes, né? Então, as coisas de Deus é assim. Deus permite. Então, ele teve que conviver 7 anos antes com outra mulher. Jacó também, o abençoado, era seu irmão Esaú, mas depois passou a bênção. Abraão passou a bênção para Jacó. Isaac, né, passou a bênção para Jacó. Então, da mesma forma, Deus ele dá a oportunidade para que esse governo que está governando o mundo agora, os reinos desse mundo, governe para que as pessoas conheçam os dois governos. A gente tem a oportunidade de decidir qual governo a gente quer conhecer e participar.
E a gente vai estar tomando decisão por a gente mesmo, porque Deus quer assim. E é por isso que existe esse tempo em que as pessoas dizem que é a demora para Jesus voltar, que está demorando. E alguns falam que talvez não vai acontecer, isso não vai vir, que isso é só uma história contada, né? Tem pessoas que falam. Então seria diferente das coisas que a gente já viu acontecer com Deus, porque o que está escrito, que já aconteceu na Bíblia, primeiro vem a oportunidade, né? O povo de Israel, a terra prometida, por exemplo, a terra prometida, primeiro a terra pertenceu a um povo que não era povo de Deus, mas depois o povo tem que conquistar. Os israelitas tiveram que conquistar aquela terra que pegar de volta, né? Aquela terra. Então Deus permite que aconteça alguma coisa antes, mas Ele já sabe que no final vai acontecer aquele plano definitivo de Deus para trazer o melhor para todos aqueles que amam, né? E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se Ele está demorando, é para o bem daqueles que amam a Deus.